Olá, Virgem, tudo bem? Vamos lá então, esse mês quem vai fazer a leitura para a Virgem sou eu. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Recadinhos, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like também no vídeo, tá bom? Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, compartilha o vídeo, tá? Com quem aí você sabe que gosta, né, de uma leitura de signos. Vamos lá. É uma leitura temporal, uma leitura intuitiva, tá? Para o coletivo de Virgem, ok? Então não vai ressoar com todos, certo? E tá tudo bem. Pega só aquilo que de fato servir pra você e o restante solta pro universo, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como é que Virgem abre, né, esse mês aí de julho. Como é que Virgem inicia o mês de julho? Vamos lá. Tô com a impressão que eu esqueci de dar algum recado, mas acho que não. Vamos lá, se eu lembrar depois eu falo. Opa! 2 de espadas. Enamorados. 3 de ouros no positivo. Bom, vamos lá. Como é que Peixes inicia, né, esse mês de julho? Quais são as energias aqui para julho? Bom, a gente tem nitidamente aqui uma dualidade, né? É uma dúvida, eu quero fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo, ou eu quero fazer isso, mas eu não posso, né? Eu quero, mas não quero. E a gente tem aqui muito forte essa dúvida. A gente tem enamorados, inclusive, aqui no negativo desse jogo, tá? Trazendo aqui pra gente um peso na tomada de decisão, né? Ou na não tomada de decisão, né? A gente tem aqui uma necessidade de decidir por algo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui provavelmente não decidir, tá? Gente, uma coisa que me veio aqui muito forte, tá? A gente pode ter aqui Virgem como a gente diz assim, numa sinuca de bico, tá? Ou seja, eu não sei se eu decido entre o meu trabalho ou o meu relacionamento, tá? Não sei se isso vai fazer sentido pra alguém, tá? Mas a gente tem aqui, me veio muito forte isso, tá? A gente tem uma dualidade, né? E talvez não é somente sobre o decidir, né? Mas às vezes é um trabalho que hoje, digamos assim, né? Que julho vai estar de uma forma muito positiva na vida de Peixes, Virgem, e a gente tem o relacionamento trazendo assim uma energia não tão positiva, né? E aí fica aquela Virgem assim meio que se dividindo, né? Nessa situação, tá? Vendo, né, o seu trabalho como algo que está sendo colaborativo, positivo, trazendo racionalmente falando, trazendo uma leveza, né? E o relacionamento trazendo um peso, tá? Mas a gente tem aqui, como eu disse, é pro coletivo, né? É pro grande grupo aqui de Virgem, então não vai ressoar com todos, tá? Eu ainda penso que aqui a gente tem sim uma decisão que precisa ser tomada, tá? Tá bem difícil, porque o que a gente vê aqui? Talvez Virgem não tomando esta decisão, tá? Permanecendo na dúvida, digamos assim, justamente porque não tá levando em conta aquilo que o seu coraçãozinho quer, tá? A gente tende a racionalizar demais, né? A tomar decisões a partir daquilo que a gente precisa,
e não a partir daquilo que a gente realmente quer, tá? Vou dar um exemplo só para ficar bem claro, tá? Por exemplo, você ama fazer comida, tá? Mas se você for, por exemplo, sei lá, trabalhar como contador, digamos que você tem essa formação, meu exemplo tá meio caduco, mas é assim, tá? Você vai ganhar mais como contador do que talvez cozinhando, tá? Mas você opta por trabalhar como contador. Por quê? Porque você percebe que aqui você vai ter mais dinheiro e nesse momento é o que você precisa fazer. Entende? Você julga que é isso que você precisa. E aquilo que o teu coração quer, que é cozinhar, você acaba deixando de lado. Entende? É um exemplo assim, tá? Só pra ilustrar. Então aqui é como se peixes... virgem, desculpa, é que eu fiz peixes antes, gente. Como se virgem ficasse nessa dúvida, sabe? E aqui tem uma tendência muito grande por realmente não levar em consideração o que o coração quer, tá? E sim aquilo que vai ser mais colaborativo financeiramente falando, ou aquilo que vai ser mais palpável, sabe? É aquela coisa do, poxa vida, aqui eu vou materializar muito mais, aqui eu vou crescer muito mais, tá? Mas é um racional falando isso, tá? É um racional falando isso. E uma grande dualidade aqui que Peixes está vivendo. Virgem, de novo. Gente, daqui a pouco eu vou parar o vídeo e vou começar de novo, tá? Desculpa. Então, assim, ó, Virgem nesse duelo consigo mesmo, né? Com o seu coração e com a sua mente. Então, o que que eu devo fazer aqui, tá? Atenção, tá? Virgem, cuidado, tá? Às vezes a gente precisa dar um pouco de ouvidos para o nosso coração, tá? Às vezes a gente precisa, para conseguir expandir, pra gente conseguir crescer, pra gente conseguir ir além, né? Nem sempre a gente deixar que o nosso racional prevaleça vai ser o melhor caminho. Mas a gente também não pode excluir o nosso racional, não é isso, tá? Mas é preciso sim olhar um pouco para o que o coração quer, tá? Mas também não dá para deixar ele tomar conta. Olha, é bem complexo, né? Então a gente precisa equilibrar as coisas, tá? Porque se você inclusive não equilibrar, você não vai tomar decisão nenhuma, vai ficar em cima do muro e vai acabar se frustrando com isso, tá? Vamos ver aqui possíveis desafios e energias mais favoráveis aqui para a Virgem, tá? Vamos ver como é que desenrola isso aqui. Como é que desenrola? Não, as energias, né? Ó, 2 de copas, tá? 5 de espadas, energia favorável, tá? 5 de espadas, 2 de copas como uma tendência um pouco mais desafiadora, tá? Gente, acho que a gente pode estar falando de relacionamento aqui, tá? Olha a lua no fundo do deck. A gente pode estar falando de relacionamento aqui, tá? A gente tem 2 cartas muito fortes aqui, né? Que podem sim estar falando de relacionamento, podem sim estar falando de dúvida quanto a esse relacionamento, tá? Digamos que a gente não esteja falando aqui de relacionamento amoroso, mas a gente pode aqui estar falando de um relacionamento profissional, tá? De uma sociedade, de uma amizade, né? De um emprego, né? Funcionário, empresa, enfim, tá? Aqui a gente tem, assim, uma grande dúvida, tá? E o 2 de copas aqui como desafio, né? É justamente a dúvida no próprio coração. Olha que louco isso, né?
Ou seja, eu não consigo muitas vezes tomar uma decisão porque estou sim muito envolvido emocionalmente, tá? E daí por isso que eu disse, ó, é necessário um equilíbrio. A gente precisa sim ouvir o nosso coração, mas a gente também precisa ouvir a nossa razão e vice-versa, tá? Então assim, ó, agora o jogo ele trouxe para nós como uma forma de desafio e ficou claro uma situação aqui, que é o estar envolvido emocionalmente quando se precisa tomar uma decisão ou quando há essa dualidade, né? Então, eu tenho sim uma dúvida, tá? Mas eu estou envolvido emocionalmente e fica difícil de tomar essa decisão ou de tomar um posicionamento, tá? Então temos sim aqui de novo, né? A gente tem um 6 um 6 que é os enamorados, trazendo aqui o ficar em cima do muro, nessa posição, né? E abaixo dele a gente tem o 2 de copas, né? Então eu continuo na dúvida. É a dualidade. E vou dizer mais, tá? Não é que a coisa seja boa. Não é. Só que é difícil se desvencilhar. Mesmo que não esteja bom, mesmo que eu não esteja satisfeito, mesmo que eu não esteja feliz, eu não consigo sair. Porque há sim ali um envolvimento emocional. Tá? Há um envolvimento emocional, né? E há algumas coisas a mais também, no sentido de ficar difícil de eu me separar disso aqui, tá? Quando a gente vai para as energias favoráveis, a gente tem um 5 de espadas, tá? Que na sua essência é um desafio, tá? Só que aqui a gente tem o que há de favorável é você buscando, ó, a gente tem aqui a dualidade, né? E aqui você meio que limpando as suas ideias, ou seja, eu preciso me organizar, né? Preciso organizar meus pensamentos, eu preciso ter diálogos claros, né? Então a gente vê aqui que vai estar muito favorável para você aquilo de você não se envolver em coisas que não vão te levar a lugar nenhum, não querer provar por A mais B que isso aqui que é certo, que aquilo ali que é certo, porque isso não vai resolver nada, tá? Então assim, ó, eu vou fazer o que é preciso ser feito de uma forma organizada, sem me envolver em polêmicas, sem me envolver em discussões banais, sabe? Aqui é assim, ó, é você literalmente não discutindo o sexo dos anjos, entende? Então isso vai estar muito favorável. Você vai estar assim muito propícia a querer discutir só o que de fato vale a pena, né? Vamos sim organizar as coisas, mas só um pouquinho. O que é essencial falar aqui, tá? E sem discussões desnecessárias, tá? Se a gente estiver falando de relacionamento, a gente tem aqui um momento muito importante de organizar as coisas, tá? De uma forma bem racional, ok? Se a gente estiver falando aqui de uma sociedade, é a mesma coisa, tá? É construir algo sólido, é construir algo levando em consideração o que de fato é importante. O que de fato é importante, tá? Decidindo por fazer as coisas de uma forma organizada, tá? Para que se chegue, né, a um consenso, para que se saia da dualidade. Então, o que é favorável? É ter conversas claras, sem discussões que não levam ninguém a lugar nenhum, sem ficar querendo discutir o sexo dos anjos, porque se isso não acontecer, a dualidade vai permanecer. E aí vocês vão continuar na mesma situação, tá? E a lua, né, no fundo do deck, falando pra gente da necessidade de tirar os véus, né? De enxergar as coisas de como elas são de fato,
Não ficar imaginando que é assim ou que é assado, o que muitas vezes acontece aqui nesse 5 de espadas. Por que às vezes as pessoas ficam horas discutindo uma coisa que não leva elas a lugar nenhum? Porque elas não estão enxergando as coisas como elas de fato são. Ou seja, eu quero provar que eu tô certo, tu quer provar que tu tá certo, e ninguém chega a lugar nenhum. Entende? E nem quando o último fecha a boca e diz, pode até dizer, né, ok, você está certa, não se tem uma resolução das coisas, entende o que eu quero dizer? Porque não se tem clareza muitas vezes. Vamos ver como é que desenrola isso aqui para Virgem. Ah, não, eu tô olhando aqui do lado, porque daqui a pouco eu vou só ficar falando outro signo, né? Vamos ver aqui como é que desenrola esse mês de julho para Virgem, que vem aí numa dualidade federal. Vamos lá, Virgem, como é que desenrola aí pra você? Sacerdotisa. O que mais? Rei de Ouros. 9 de Copas. Pendurado no fundo do deck. Que interessante isso, Virgem. Porque a gente tá falando aqui realmente, tá? De algo bem do campo emocional. Tem sim questões emocionais envolvidas, tá? Seja com emprego, seja com sociedade, seja com amizade, seja com relacionamento, tá? A gente tem sim aqui questões muito profundas, eu diria, tá? Que parece assim que travam Virgem de tomar essa decisão, né? Que fazem com que Virgem permaneça nessa dualidade, tá? E aí a gente tem, né, situações que falam muito, digamos assim, a gente tem os sentimentos que são mais claros, mais límpidos, né? Mais favoráveis, vamos por assim dizer, mais positivos, mas a gente também tem aqueles sentimentos que são mais sombra, né? Que estão ali guardadinhos dentro da gente, que por vezes a gente nem olha pra eles, tá? E aqui a gente tem muito disso, tá? A gente tem sim uma grande abundância, né? Olha como eu tenho aqui nesse 9 de Copas, grandes conquistas, eu tenho aqui sentimentos que são muito positivos, tá? Coisas que são muito favoráveis. Só que isso é tudo muito assim... como é que eu vou dizer? É tudo muito guardadinho, sabe? É como se eu não deixasse desabrochar aquilo que de fato o meu coração quer. E aí por isso que a gente tem justamente esse enamorados aqui no negativo lá no início, tá? Então por que às vezes eu não consigo decidir? Porque talvez eu não deixe aflorar o que de fato meu coração quer, né? Eu não consigo colocar peso nisso, olhar isso de uma forma assim positiva, tá? Ou seja, o que pesa muito mais, tá? São questões da matéria, ok? São questões do racional, que às vezes tem um pouco de apego, ou bastante apego, né? Questões profundas aqui, ó. Sabe que talvez Virgem possa ter, às vezes, essa dualidade dentro de si por questões com os seus ancestrais, questões de pai, de avós, tá? A gente tem questões bem profundas aqui, Virgem, tá? Que é preciso sim olhar o porquê que às vezes você fica nessa dualidade, o porquê que às vezes você fica nessa dúvida do que fazer, de como proceder, de se deve ir ou deve ficar, tá? Às vezes é importante olhar pra isso, né? Ok? Às vezes a gente tá sendo leal
aos nossos ancestrais, né? Seja pai, seja avô. Aqui me parece muito nessa figura do masculino, tá? E aí isso nos impede, às vezes, de ir buscar coisas novas, né? Nos impede de tentar o novo, tá? Às vezes é um fracasso, né? Ou seja, algo que não deu muito certo lá com o pai ou com o avô, né? E que bem no campo familiar, assim, bem próximo, tá? Dentro de casa, muitas vezes, né? Às vezes isso não deu muito certo lá e eu fiquei com aquele padrão ali, né? Fiquei com aquela limitação, digamos assim, com aquela crença de que comigo também vai ser. E que se eu tomar essa decisão, eu corro o risco de fracassar da mesma forma, né? Às vezes é um trauma, tá? Às vezes é um trauma, né? A gente pode ter aqui sim uma falência. Se a gente estiver falando de emprego, tá? A gente pode, de questões profissionais, a gente pode ter aqui uma falência. Se a gente estiver falando de relacionamento, a gente pode sim ter aqui uma família que se dissolveu, né? E trouxe esse sentimento de que talvez se você tomar essa decisão da forma que você acha que você deve, você não... Vai acontecer a mesma coisa, entende? E aí você fica nessa dúvida eterna, tá? Então são questões bem profundas aqui, tá? Mas é aquela coisa, existe um sentimento muito grande, né? Existe um sentir muito grande, eu diria que até uma intuição muito forte aqui, tá? E olha o pendurado, né, no fundo do deck, tá? Pra mim aqui corroborando essa questão de que possa sim ter havido uma situação familiar bem forte e que possa sim ter causado aqui uma espécie de bloqueio, uma espécie de crença muito forte, tá? De medo, e que hoje talvez, Virgem, você acha que você precisa ficar nesse sacrifício. Às vezes é ficar num relacionamento que não tá mais feliz, às vezes é ficar num emprego que você não tá mais feliz, às vezes é manter uma amizade que só te suga, que não te faz bem, tá? Então, assim, as nossas questões familiares, né, vamos por assim dizer, elas ressoam muito no nosso campo, tá? São gatilhos, muitas vezes, né, para que a gente se mantenha numa situação que não é mais favorável, por lealdade, né, aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, ou às vezes até por rebeldia, né? Tá? Então isso são questões assim bem profundas, eu vejo que tem aqui pra Virgem. Vamos ver aqui o que o tarot traz de conselho para a Virgem, tá? Olha só a carta do mundo, Virgem. Meu Deus do céu. Aqui é você assim, ó, encontrar o seu mundo, né? É o tarot dizendo assim, meu Deus, vai viver a tua plenitude. Se abre, resolva o que você precisa resolver, se encontre, tá? Se entenda, ou melhor, entenda que você tem total condição e dever de ser feliz, tá? Carta do mundo, Virgem, vem aqui dizer que você tem o dever de ser feliz, tá? O dever de construir o teu mundo de uma forma que você seja pleno, de que você se sinta parte desse mundo e de que você seja feliz nesse teu mundo, tá? E também entendendo que o mundo do outro muitas vezes não vai ser o mesmo teu, vai ser diferente, mas tá tudo bem, dá para todo mundo viver feliz, compreendendo onde começa o seu limite. Peraí que agora eu me confundi com a gente precisa entender, né? Aonde termina o limite do outro, aonde começa a vez do outro e termina o meu, né? É mais ou menos isso, tá? Mas a gente precisa entender que dá para todo mundo viver bem, tá? Respeitando cada um o momento do outro, os limites do outro, né? Sem eu invadir,
tá? Então aqui é bem importante você entender primeiro que você tem todo o direito à felicidade, que você tem todo o direito a um mundo que você sonhou, tá? Que você não precisa repetir padrões nenhum, né? Que você não precisa ir viver as mesmas coisas que os teus ancestrais viveram, tá? Que você precisa ser fiel a si, você honra tudo aquilo que eles te trouxeram, tá? Mas você pode e deve fazer diferente para que você seja feliz, tá? Então, assim, temos aqui questões bem importantes, decisões bem importantes a serem tomadas, e perceba que você chega lá. É muito positivo, mas você não pode ficar numa dúvida de eterna. Você precisa entender aquilo que você realmente quer continuar, ou seja, eu quero continuar vinculado a quê? Eu quero continuar junto de quê? De quem? Entende? E aquilo que você sente que não faz mais parte, que não é mais legal, beleza, sai fora, entende? Não é simples, tá? Eu não tô falando assim, sai fora com simplicidade, não. Mas se trabalhe pra você conseguir chegar nisso. Entenda que você tem total direito de ser feliz. Tá bom? Vamos ver aqui o que o oráculo das bruxas traz para Virgem. Agora não errei mais, né? Graças a Deus. Vamos ver aqui o oráculo das bruxas, mensagem para... Olha só, virou a carta, eu vou aceitar, tá? Mudanças. Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar-se a ela. Olha só. Às vezes, tá? A gente não toma decisões porque é doloroso. É doloroso sair de um relacionamento, é doloroso sair de um emprego, é doloroso sair de uma amizade. Muitas coisas são dolorosas, né? E só que às vezes é necessário. É muito, 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 muito necessário. E aí a gente também precisa, o que aqui o oráculo diz, né? Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar a ela. Ou seja, você precisa adaptar o que for necessário para você fazer a mudança necessária, para depois, então, vou ser feliz. E aí a carta do mundo está dizendo isso. Encontre o seu mundo. Encontre a sua felicidade. Mude o que for preciso mudar. Encerre ciclos necessários. Inicie novos ciclos. Tá bom, Virgem? Essa é a minha mensagem para vocês para o mês de julho, ok? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, conta pra gente, né, se esse vídeo fez sentido pra você, se essas mensagens aí te ajudaram de alguma forma, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, pode compartilhar o vídeo também, tá bom? E vou deixar aqui na descrição o meu arroba e o arroba da Thaís, que é minha parceira aqui no canal do Tarô em Dupla, tá? Arroba Letícia.tarote, eu sou terapeuta energética, tá? E arroba Thaís.tríade, a Thaís é terapeuta integrativa, tá bom, gente? Quiserem conhecer mais do nosso trabalho, sigam a gente lá no Instagram, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.